Olá, meu querido, minha querida. Graças a Deus, estamos no ar com mais um programa Um Milagre em Minha Vida, um programa do Ministério Mundial de Restauração Amor, para abençoar o teu coração. Hoje traga-se uma palavra especial do coração de Deus, falando sobre a estrutura da casa, que é a casa ideal, a casa que Deus idealiza, tá? Nós sabemos que muitos de nós temos projetos, sonhos, né, de como seria a nossa casa, o nosso lar. E eu trago aqui um modelo da casa ideal, né, da casa na visão de Deus, tá bom? E hoje eu vou estar abençoando assim o teu coração. Mas antes, eu quero estar assim, desde já invocando o nome do Senhor Jesus, né? Aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que vai estar derramando a bênção durante este programa, durante esta programação, tá bem? Eu já convido você a ligar sua fé comigo agora, a fim de que possamos invocar aquele que vive e reina para sempre. E Ele nos abençoará neste dia. Amém? Vamos falar então com Deus, em nome do Senhor. Pai querido e amado, nós o exaltamos, Senhor. Convidamos a Ti, que é o mantenedor deste programa, que é o dono da bênção, que há de ser otorgada neste momento, meu Deus, na vida desta pessoa, que com carinho, meu Deus, está conectado conosco, abriu sua casa, seu coração, para receber a Tua doce palavra. Peço em nome do Senhor que direcione este programa e que as palavras que hão de sair de minha boca, Senhor, bem como as meditações do meu coração, venham ser agradáveis diante de Ti, não de mim mesmo, mas da parte do Teu Espírito. Por isso, toma o controle total, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, queridos? Bem amados, nós estamos, portanto, iniciando esse programa. É um programa assim especial, Deus tem algo para você hoje. E você que tem aí, talvez, uma necessidade, né? Você que tem passado na tua casa por um momento de dificuldade, talvez financeira, talvez na área emocional, né? Talvez tenha a ver com a própria estrutura familiar que encontra-se desagregada. Hoje Deus vai trazer uma palavra que vai te dar um recado da parte do Senhor para como você edificar a sua casa, como colocar a sua casa diante de Deus, tá? E eu, Bispo Kleber Marcelo, como canal de Deus neste momento, né, na dispensação de Deus, e de trazer essa palavra para a glória do Senhor, tá? Mas eu quero sinalizar que no término do nosso programa, nós vamos estar realizando a oração da fé, tá bem? Então, assim, mande o seu pedido de oração abaixo da nossa telinha. Temos aí 2 campos especiais, tá? Para que você possa se identificar, caso queira, tá? E abaixo o seu pedido de oração, tá bem? Manda o seu pedido de oração e assim, com certeza, Deus fará um milagre na tua vida. Mas eu quero hoje também trabalhar com você dentro de uma proposta, trazendo uma enquete para você, tá bom? O que você acha que é importante, que não pode faltar no lar, na casa, para que este lar venha a ser um lar de fé, um lar harmonioso, um lar de paz, tá? O que você acha que não pode faltar? Tá bom? Você pode estar, então, mandando a sua mensagem aí no mesmo campo, onde eu sugeri que você mandasse o seu pedido de oração e participar conosco dessa enquete em nome de Jesus, tá bom? Lembrando que a sua participação, vou ler aqui no ar, sua mensagem, seu e-mail, tá? Falando o que é necessário para que um lar, né, possa funcionar, né, harmoniosamente, possa com alegria, com paz, o que precisa, né, neste lar, tá bem? Então, assim, eu quero então deixar para você aí um clipe musical, tá? Já para a gente começar abrilhantando esse programa, tá bem? Com um clipe especial aí do nosso irmão André Valadão, tá certo? E logo nós retornaremos trazendo aí a santa e gloriosa palavra de Deus. Então não deixa de mandar a tua opinião, tá bom? E nós estaremos nesta comunhão, partilhando da sua opinião, elevando espiritualmente os amados internautas, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e já já a gente volta. Estamos de volta aí para te abençoar, ok? Então, como
eu ministrei e volto a te convidar a participar conosco dessa enquete, deste dia especial, onde nós estamos abordando, na sua opinião, o que você acha, né? Qual deve ser, né? Ou seja, o elemento ou o que não pode faltar em um lar, em uma casa, para que esse lar ele funcione harmoniosamente, em perfeita paz, possa funcionar. Então, o que é que você acha que precisa nesta casa para que ela funcione harmoniosamente, para que a família caminhe em paz, para que tudo vá bem, para que as coisas prosperem? O que você acha que é então necessário, ok? Dá sua opinião, aí abaixo da telinha você tem o campo onde você pode se identificar, caso queira, ou apenas dar a sua opinião, tá ok? E também, no mesmo espaço, mesmo campo, você pode também estar mandando aí o seu pedido de oração, tá bem? Nosso programa sempre encerramos com aquela oração da fé, onde você e eu ligamos a nossa fé em oração, amém? E assim podemos invocar da parte de Deus a bênção, a vitória para a glória do Senhor, tá? Eu quero estar falando, vou estar ministrando, enquanto vou estar ministrando também, não deixe de dar a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante, tá certo? Manda aí para o nosso linha direta e a produção vai estar repassando assim para que eu possa socializar a sua resposta, tá bom? Para um relevo espiritual de todos os internautas que acompanham, tá bem? Então, vamos estar abordando, portanto, o que é que Deus quer, né? Qual é a casa que Deus quer, o que é que Deus quer que vê, qual a visão de Deus para o lar que não pode faltar, tá certo? E nós vamos começar então meditando aqui no Salmo de número 127, Salmo 127, portanto, assim diz a palavra do Senhor, ok? Vamos à palavra, graças a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Seria inútil levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Pois assim ele dá aos seus amados o sono, né? Ou assim ele faz aos seus amados enquanto dormem, tá? Mas eu quero então sinalizar, frisando aqui o verso 1, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amados, precisamos entender melhor, então, como Deus vê a nossa casa. Como nós podemos edificar a nossa casa na presença de Deus. Porque uma casa completa não é aquela que tem todos os móveis, não é? Móveis lindos, de primeira linha, utensílios, né? E sim aquela que está dentro do centro da vontade de Deus, tá? Então nós vamos utilizar, assim, no sentido de uma construção, nós vamos analisar uma casa, tá? E à luz da referência bíblica, à luz da Bíblia, para mostrar então como deve ser a nossa casa de acordo com a vontade de Deus, tá? Toda casa, quando nós vamos construí-la, a primeira coisa que nós fazemos, né, é lançar as bases, lançar o alicerce, tá? Então, o primeiro ponto a ser observado é aonde está alicerçada a nossa casa. A resposta, preste bem atenção, né, que a gente busca para essa resposta está dentro da própria palavra de Deus, é claro. Então, muitos têm os achismos, né? Eu penso que a casa tem que ser assim, tem que ser assado. Uma pessoa disse para mim, para sua casa ter paz, você não pode deixar as pessoas, qualquer pessoa entrar nela, né? Mas, na verdade, não tem necessariamente uma ligação com aquilo que vem do exterior da casa, e sim de como a nossa casa está, de qual é o alicerce da nossa casa, tá? Então, para embasar, né, para falar deste alicerce, eu quero trabalhar com vocês em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, tá? Então, vem comigo aqui na palavra de Deus. Efésios, capítulo 2, e o verso 20 diz desta forma, que nós edificamos sobre um fundamento, que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que
é o fundamento de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então perceba que aqui a palavra, quando Paulo escreve aos Efésios, ele está nada mais, nada menos dizendo que a base para que a casa seja bem edificada conforme a visão divina, a base é Cristo. Precisamos ver Cristo, meu amado internauta, como uma rocha. Quantas casas tem, vamos dizer assim, outro cabeça que não é Cristo? Quantas casas estão edificadas de forma que Cristo não está reinando nela? Na verdade, a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Mas eu digo que se a casa não estiver edificada sobre a rocha, também é em vão que trabalham aqueles que edificam. Porque a palavra, ela ministra o nosso coração. No Evangelho de Mateus, ou melhor, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, verso 24, diz que todo aquele que escuta a palavra de Deus seria semelhante, ele diz, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Mas ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. Quantos de nós, meus amados, temos passado lutas na nossa casa? Levantes do inferno contra o nosso lar. Mas a casa que vai prevalecer, meu amado, é aquela casa que está sobre a rocha. É a casa que está firmada em Cristo. Mas o homem que não ouve a palavra de Deus, que não tem Cristo como a base da família, do lar, da casa, aqui a palavra fala que este é semelhante a um homem imprudente, insensato, que edificou a casa na areia. Então vieram as chuvas, os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e a casa caiu. Foi grande a sua ruína. Entende, amado? Porque a casa não estava edificada sobre a rocha. Então há uma necessidade, nesse primeiro momento, de atentarmos se temos colocado Cristo à frente das coisas. Se Cristo tem realmente regido o nosso lar, regido a nossa casa, porque a base é tudo. Inclusive a parte mais importante, é o seu maior investimento, está nos alicerces da casa. Perceba que quase que um orçamento semelhante a todo o levante da casa e acabamento, é o orçamento do alicerce, né? O gasto é tão semelhante ou até superior, porque o alicerce é a parte mais importante que vai dar sustentação para a casa. Então Cristo tem que ser esse alicerce. E olha que eu não tenho, estou falando aqui, mas não tenho, não sou pedreiro, não tenho muita noção de alvenaria, tá? Embora nós já passamos por algumas construções dos templos, né? De fazer algumas reformas, e acompanhando milimetricamente cada passo ali dos profissionais, deu para aprender um pouco sobre essa profissão tão rica, mas entender que acima de tudo a base é que vai ser toda a sustentação do prédio, entende, querido? Então, a partir de hoje, começa a colocar Jesus Cristo como a base na tua família, a palavra de Deus como aquela lâmpada que iluminará os teus pés, para que os seus passos sejam assertivos naquilo que você se propõe a fazer, tá? Então, primeiro passo, primeira coisa, está na base, ok? Então, vamos colocar isso em ação, né? Precisamos aprender a ser cristocêntricos. Tem muita gente aí que é egocêntrica, né? E age de forma egoísta, olhando só para o seu umbigo, querendo somente realizar os seus próprios sonhos, e com isso a gente vê a família sendo desagregada, quando o egoísmo, principalmente no meio do casal, porque a Bíblia diz que deixam de ser dois
para que os dois sejam um só. Então, ao mesmo pensamento, o mesmo propósito, e isso torna o casal imbatível, isso torna uma família forte, né? A Bíblia até diz que como é bom serem dois, porque se um cair, tem o outro que levanta, entende? Então, um casal forte, um casal que tem Cristo como a rocha está sustentado, esse lar é um lar de fé, é um lar que tem uma probabilidade enorme de prevalecer diante das tempestades, ok? Talvez o seu lar esteja desestruturado, talvez você tenha assim sofrido de ver um filho nas drogas, de ver, talvez, mulher, o teu marido no adultério, você, marido, talvez de ver sua mulher negligenciando como auxiliadora. Quanto sofrimento, porque Cristo não está sendo a base do casamento. Então, vamos colocar a palavra de Deus como assim a nossa carta magna, não é? Como a nossa norma maior, e aí você vai ver que a base é tão importante, vai sustentar a tua família, a tua casa e te ajudar a crescer na presença do Senhor. Amém? Então vamos ao segundo ponto. Eu continuo convidando você a mandar a tua opinião, tá? O que você acha que é importante para manter um lar de fé, um lar edificado, assim como eu acabei de dizer sobre a rocha, tá? O que não pode faltar, né, no seio da família. Eu quero sua opinião também, para que a gente venha socializar. Tá bem, queridos? Em nome de Jesus. Então, o segundo ponto na construção de uma casa, uma vez que o alicerce foi todo edificado, é o levantar das paredes. Quando a gente fala de parede, levantar muros, só há um personagem na Bíblia que prontamente me remete, quando eu falo de parede, que é o Neemias, né? O homem que construiu, que tapou as brechas do muro, que construiu. E quando eu falo das paredes, porque as paredes da casa, elas são a proteção do lar, né? E isso é a tarefa de cada um na família. No tempo em que Neemias, no tempo de Neemias, edificaram um muro ao redor da cidade, com casas, né, cercando a cidade, e cada família edificou um muro perto de sua casa. Uma das coisas que nós vemos quando falamos da parede, da proteção, é a cooperação, tá? Talvez se eu estivesse em casa agora e eu pudesse mandar uma opinião, há tantos valores que não podem ser negligenciados no seio da família, mas eu falaria dessa cooperação, tá? Que quando um ajuda o outro, não é? Quando está ali na concordância, quando está trabalhando, edificando juntos o lar, ele vai mais longe, ele funciona de uma forma mais eficaz, não é? Então eu falaria da cooperação, e foi a estratégia que Deus então deu aí a Neemias, quando foi compartilhado com as famílias, né? Então aquele muro, ele teria que ser edificado para a proteção da cidade. E aí o que é que foi feito? Para construir sozinho um muro seria impossível, para que cercasse toda a cidade ali seria impossível, se fosse só por conta, vamos dizer assim, do governo. Mas o que é que foi feito então? Cada família se encarregou de cercar a sua própria casa. E assim fazendo, né, eu responsável pelo muro da minha casa, o vizinho pelo muro da casa dele, sendo que as emendas não ficavam com rupturas, com brechas, e assim toda a cidade, para a honra e glória do Senhor, foi cercada, tá? Então é assim que deve ser feito, tá? A sua família não é responsabilidade do seu vizinho, do seu amigo, nem mesmo do seu pastor. A sua família é responsabilidade sua, não é? Eu costumo dizer que o primeiro ministério do homem não é o ministério pastoral, não é obreiro, não é evangelista. O primeiro ministério do homem é a família. De sorte que Cristo, ele chega, levanta uma questão importante e ele pontua que aquele que não cuidar das coisas do Senhor, aquele que não cuidar bem da sua casa, não está apto a cuidar das coisas do Senhor. Então a proteção é algo importante, né? As paredes, como você tem edificado a sua casa, não é? Então perceba que em Neemias, no capítulo 4, versículo 14, aqui ele sinaliza algo importante, quando ele diz:
E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e pelas vossas casas. Quando a gente fala de proteção, isso me remete a algo assim muito importante, querido. Porque quando ele fala pelejai pela vossa casa, pelejai pelos vossos filhos, não é? Qual é o preço que você tem pago em oração pela sua família? Não é? Qual é o preço que temos pago em oração? Porque oramos muito, eu estava percebendo, isso me incomodou muito nesses dias, de ver o quanto que as pessoas têm orado, se importado de orar, de buscar, com licença, queridos, de buscar, de orar por coisas materiais. E eu diria até banais, supérfluas. Então, assim, alguém que quer reformar a casa e ora, jejua semanas, outros que querem trocar de carro ou não tem carro, querem adquirir um veículo, e aí oram, jejuam, são tão bons em oração para essas coisas materiais, irmãos, mas não temos visto muito as pessoas orando, clamando, dizendo: Deus, me restaure ou me revista mais, não é? Deus, me dê mais desta unção do transbordar, ou aquela oração que eu gosto mais de orar, que é a oração de quebrantamento. Nós não temos visto, as pessoas estão muito com aquela visão materialista hoje, e isso, no final das contas, querido, tem prejudicado muitos lares. Porque, como eu disse no início, uma casa como Deus quer não é aquela casa que está com todos os móveis em perfeito estado. Eu sei que Deus gosta de limpeza, Deus gosta que você seja organizado, Deus quer que você seja próspero na tua casa, em termos de ter móveis novos, não coisas velhas. Eu acredito também nisso, mas nós não buscamos essas coisas. Eu tenho comido do melhor desta terra, tenho bebido do leite e do mel, mas eu não busco essas coisas, eu busco ao Senhor, e o Senhor me acrescenta as demais coisas. Não é assim que a palavra nos ensina? Buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas, não é verdade? Então, não podemos perder este foco, não é, queridos? De buscar, de colocar a Deus como primeiro em tudo na nossa vida, né? Primeiro e único até. As outras coisas são um acréscimo, são bênçãos que vêm como se fosse, imagine um cometa, né? Onde vem um cometa e vem aquela cauda, né? Com todos aqueles fragmentos seguindo. É como se fosse dessa forma. Onde Deus está, a bênção dele vai estar. Então não tenha dúvida disso, né? E nós que somos a arca de Deus, se estivermos alicerçados sobre a rocha e tivermos a nossa parede de proteção, ou seja, vida no altar, vida de oração, vida de devocional na leitura da palavra, então teremos a convicção, a certeza de que a bênção de Deus estará no nosso lar, de que teremos condição de comprar um móvel novo, teremos condição de manter a nossa casa com aquele pão nosso de cada dia que nós oramos, pedindo ao nosso Pai que nos dê, não é? Então, volto a dizer, se tenham comido do melhor desta terra, se tenham bebido do leite e do mel, não é porque busco essas coisas, mas porque busco ao Senhor. Então, olha, coloca isso no teu coração, e você vai ver o mover, você vai ver que Deus pode, você vai ver que Deus faz. Amém, meu amado? Então, temos aqui algumas mensagens já, eu quero estar socializando, tá? Glória a Deus. Apesar de que algumas pessoas, mesmo assim, não mandaram opinião, mas, ok, uma bênção esse programa, graças a Deus, que Deus possa abençoar, obrigado. Um abraço à minha irmã Sara. Edificado por esse excelente estudo. Deus abençoe a você também, meu irmão, e Deus continue edificando sim, tá? Uma bênção, bispo, esse programa, graças a Deus. Eu estou apelando para a sua opinião também, tá bom? Nós estamos aqui com enquete, muito legal, e que é assim, o que você acha que não pode faltar, né, querido? O que é que não pode faltar no lar, na casa, para que seja um lar de paz, um lar na presença de Deus? Ainda dá tempo, manda a tua opinião, tá bom? Nós temos aqui uma irmã, a Yane Souto, do Maranhão, que bênção. E ela diz, muito bem colocadas essas informações, Bispo Marcelo, em seu programa, né? Uma bênção. Deus abençoe
muito obrigado, mas assim, continuo pedindo tua opinião, tá bom? Manda tua opinião, o que é que você acha que não pode faltar no lar, tá bom? Um abraço aí ao pastor Lucas Silva de Salvador, que está ligado também no programa, e eu fico feliz de estar tendo esse feedback aí de vocês, tá bom, queridos? Vamos então ao próximo ponto. Uma vez que o alicerce foi colocado, que as paredes foram levantadas, é claro que ninguém vai morar numa casa que não tenha a cobertura, não é verdade? Agora é um momento especial que é de cobrir, de colocar o teto no lar, na casa. Então o teto, que é o terceiro ponto desse sermão, dessa mensagem, ele tem uma importância, porque o teto, aqui no Salmo 91, versículo 1, diz o quê? Que aquele que habita, né, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Tá? Direi do meu Senhor, do meu Deus. Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, nele eu confiarei. Olha que coisa linda. O teto, que também traz um sentido de proteção, tanto quanto as paredes, simboliza a presença do Senhor. E a presença do Senhor, ela deve ser, amado, a cobertura da família, ok? É como, louvado seja Deus, um contato aberto com a glória de Deus sobre nossa vida, para a presença de Deus sobre a nossa vida. Porque se você tem a presença do Senhor, a Bíblia fala sobre o sangue de Jesus, a qual temos livre acesso ao trono da graça de Deus. E quando eu falo do teto, eu falo dessa cobertura, mas falo principalmente da possibilidade de termos os céus abertos sobre nossa vida. A coisa mais importante para nós, porque eu não poderia orar, assim, não, ou poderia estar orando, mas assim, eu não teria uma convicção, uma certeza da resposta de Deus, se eu tivesse uma convicção de que eu tenho sobre mim um céu de bronze, não é? Eu preciso que os céus estejam abertos sobre a minha cabeça. E é a presença do Senhor que vai favorecer isso, porque a Bíblia fala que o livre acesso nós temos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, pelo qual nós entramos na presença do Senhor, com ousadia no Santo dos Santos, a Bíblia diz, para acharmos favor em tempo oportuno. Então, querido, precisamos dessa cobertura sobre nós. Esse é o teto da casa, é a presença gloriosa de Deus, aquele que é o maravilhoso conselheiro, aquele que é o Deus forte, aquele que é o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Se você tiver essa presença, meu amado, minha amada, na tua vida, na tua casa, você vai ter uma convicção de que esse Deus maravilhoso sempre vai responder a tua oração. E o melhor, que a oração, a resposta de Deus que Ele dá, vai chegar na tua casa. Isso me remete a Daniel. A Bíblia fala que Daniel era um homem que se dirigia a Deus em oração, 3 vezes ao dia. E enquanto ele orou a Deus, a Bíblia fala que Deus respondeu a ele imediatamente. Porém, essa resposta não chegou imediatamente. Não é por quê? Porque havia um principado da Pérsia que estava ali sobre aquele teto. E aquele principado combate, guerreia contra o anjo, segurando para que o anjo não chegasse com a resposta. E a Bíblia diz que por 21 dias, Daniel ali perseverou na presença de Deus, em oração, jejuando, porque, irmãos, como eu disse, por perseverar na presença de Deus, na presença do Senhor, foi que ele viu, então, finalmente o céu se abrirem. Deus mandou o arcanjo Miguel, que veio guerrear com aquele anjo, né? Guerreando contra o principado da Pérsia, para que, então, a bênção de Deus chegasse, a resposta de Deus chegasse a Daniel. Isso traz um sentido também de perseverança, não é verdade? Então, persevera. Fica na presença do Senhor. Às vezes o problema na nossa casa faz com que a gente foque mais no problema do que na solução do problema. Cristo, querido, é a solução do problema. Amém? E Ele vai tratar, Ele vai resolver, Ele vai regularizar a tua vida. Como diz as Escrituras, endireitarei os caminhos tortos. É isso que Deus quer fazer.
Ele vai endireitar os caminhos. Mas eu preciso que ele esteja sobre a minha cabeça. Eu preciso que ele seja a cabeça, a cobertura do meu lar. E aí a bênção de Deus estará disponível, amém? Para a minha vida. Ok, queridos? Graças a Deus. E então vamos passar, uma vez que a casa está edificada, louvado seja Deus, né? O que é então que falta? Ninguém vai morar numa casa onde não tenha a parte hidráulica, não é verdade? Onde não tenha a parte elétrica. Então, você vai ver o quanto é importante também esses dois aspectos, e esses são os próximos pontos que vão ser abordados nessa mensagem, tá bom? Eu estou aqui só dando aquela conferida, se os amados internautas, não é verdade? E aqui diz assim, pastor, os líderes não deveriam falar mais de famílias no altar, pois o que vemos é líderes que nem vivem família, né? Pois muitos são só aparência na rua e igreja, mas em casa só a graça. É verdade, é verdade. Por isso eu estou falando, colocando aqui da presença do Senhor no lar, não é? De ter o Senhor por cobertura, da oração e da perseverança, porque, irmãos, realmente as pessoas têm muito negligenciado, não é? Uma história que eu ouço, já ouvi muito, né? Enquanto ovelha, em sermões, eu evito um pouco de usar, mas acaba que é apropriado para esse momento. É aquele caso que a família vai para a igreja, e está ali uma bênção, né? Todo mundo se abraçando, muito carinho, e a criança, que a criança inocente é uma coisa linda, é pureza, e acaba denunciando, né? E a criança olhou para a mãe e disse, mãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui na igreja papai é tão bonzinho, né? E aí o que é que acontece? Em casa só a graça, não é verdade? Em casa, como disse aqui o meu irmão, minha irmã, que mandou essa mensagem, só a graça. Então falta realmente os líderes falar, mas principalmente os líderes da família colocarem a família no altar, né? Porque assim, também não é pelo muito pregar que ouvirão não, viu, queridos? Infelizmente, se não, o Espírito Santo não trabalhar convencendo, e se a pessoa não se quebranta nunca na presença de Deus, a palavra, ela, não é que ela vai voltar vazia, que a palavra ela é viva e eficaz. Mas às vezes é como, né, irmão, se tivesse um tampão nos ouvidos. O inimigo, ele quer fazer isso. Ele quer, de alguma forma, bloquear, não é? Entende, querido? Para que, como é que eu posso dizer isso? Bloquear, agravar, os ouvidos agravados, para que você não escute a palavra de Deus, ok? Temos uma outra opinião aqui, diz a irmã Jeane, olha, eu creio que devemos ser mais presentes na proposta do reino de Deus. É verdade, né? Graças a Deus, irmã Jeane, Deus abençoe também a você. Obrigado pela sua opinião, tá? Então, amém, amados? Um lar, ele tem tudo para prosperar, ele tem tudo para prevalecer, até porque a família, se você perceber, Deus, todo o projeto de Deus, desde o Éden, né, criou o homem, olhou e disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora. Então, o projeto inicial de Deus na criação é família, entende? E depois vem Cristo dar sua vida. Por que Cristo deu sua vida? Né? Foi pelo homem isoladamente? Não, foi pelas famílias, foi pelas pessoas, para que houvesse de fato, não é, um lar restaurado, um lar edificado na presença do Senhor. Ele disse, crescei e multiplicai. Ele abençoa as famílias. Todo o plano, todo o projeto de Deus é focado para a família. Família é projeto de Deus. Amém? Então temos aqui mais uma opinião muito bonita da irmã Fátima de São Bernardo dos Campos. E diz assim, o Senhor Deus nos ensina a sermos um só corpo. E isto é família. Então devemos ensinar aos nossos irmãos de casa que evangelho também é família, né? Oh, coisa linda. Deus te abençoe, minha irmã Fátima. É verdade? Família é evangelho. É como eu disse, o primeiro ministério não é de obreiro, não é de diácono, não é missionário, não é evangelista, não é pastor, não é bispo nem apóstolo. O primeiro chamado de Deus é a família. Então, antes de você pensar até ter uma visão eclesiástica
Você já era um sacerdote no seu lar. Deus já te edificou. Amém? Então, homem, você que talvez tenha negligenciado na tua família, ministra a tua família. Né? A necessidade do teu compromisso com a palavra é muito grande justamente por isso. Por quê? Porque você tem que aprender para que você esteja ministrando a tua família. Né? O papel de sacerdote do lar é algo assim imprescindível, é algo importantíssimo. Ok? Louva a Deus que agora o pessoal está participando mais. Tá? Nós temos 2 pontos do sermão, acredito que vai dar tempo a gente passar. Nós temos aqui, louvado seja Deus, o irmão Donaldo Raimon, não é? E ele fala que a família é a base de todo ser vivo, que até os animais, na verdade, precisam, né? De família, e vivem desta forma, vivem em família, né? Em bandos, em cardumes, mas todos ali agregados, né? Eu acho uma coisa linda que não existe, é raro, né, ter aquele animal que depois de parir ou de chocar os seus ovos, abandona o filho e vai embora. Não é dessa forma. A própria águia, que é um animal que vive isolado, né, que vive só, a águia, ela só deixa o seu filho quando ele aprende a voar. Né? Então ela lança o filho, ele cai e ela fica dali talvez naquela esperança, naquela expectativa, se pudesse dizer, dizendo, bata as suas asas, não é? E ele tenta, não consegue, e quando ela vê que ele vai se esborrachar lá embaixo, ela desce daquele voo, captura de novo seu filhote, leva lá para cima de novo e dá outro empurrão, tipo assim, você tem que aprender, né? Então ela não abandona o filho até que, né, ele voe. Então você está entendendo? A família é algo muito importante, porque muitos de nós temos que pensar também assim como águia, né? De estar ali perto do filho até que ele tenha autonomia para poder realizar, conquistar sozinho, né? Na presença do Senhor. E aí as coisas vão mudando de figura, né? Nós vamos criando uma família estruturada. E olha que a palavra diz lá em Eclesiastes, não é? Que nós devemos criar o nosso filho no caminho que deve andar, para que ainda quando ele crescer não se desvie. Então por que tem muitos filhos nas drogas? Talvez pela negligência dos pais? Estou colocando isso como uma pergunta, tá bom? Ou como uma hipótese. Eu não quero dizer necessariamente que seja a negligência dos pais. Há uma influência, tá? É outra questão, talvez outro sermão interessante. O homem é fruto do meio, né? Daria uma outra mensagem assim muito interessante, tá bom? Mas assim nós vamos então estar passando para o próximo ponto, logo após eu poder ver aqui essa opinião, que é o pastor Roberval, né? Pastor Roberval, um grande abraço, Deus abençoe. Bom este programa, amigo pastor, pois devemos lembrar que somos dependentes de uma família. Graças a Deus. Que Deus em Cristo abençoe ricamente também ao senhor, vosso ministério, pastor Roberval, um grande abraço do colega em Cristo, tá bom? Deus possa estar abençoando. Então, voltando, amados, aqui ao tópico, e não deixe, pode continuar mandando a sua opinião, porque é muito importante. Nós falamos já de 3 pontos importantíssimos. A base, as paredes, ou seja, a base que é Cristo, Cristo é a rocha, as paredes de proteção, que é a vida de consagração a Deus, o jejum, a oração, a cobertura, né? O teto, que é a presença do Senhor, e depois vem o quê? A parte hidráulica, a água. Quando eu falo a parte hidráulica, porque a água é o que vai limpar tudo, né? Isso é muito importante. A água que vai também nutrir, é o que vai nos manter, não é, hidratados, isso é muito importante. E aí eu faço uma comparação da água com a fé, não é? Até foi já proposital esse clipe que nós passamos. Pela fé posso clamar, né? Pela fé posso mudar, pela fé, e aí vai. Então assim, é a fé como até um veículo, como aquele elemento que anima, né, a operação de Deus na nossa vida, na nossa família. Isso é importantíssimo. Então eu quero deixar para você aqui o Evangelho de João, capítulo 7, vem comigo, porque a palavra de Deus ministra ao nosso coração de uma forma especial. E o Evangelho segundo João, capítulo de número 7, versículo 38, a palavra de Deus ministra o nosso coração, dizendo que quem crê em mim, palavra do Senhor, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha que coisa linda. E eu digo, irmãos, como não pode haver
falta de água numa casa, também não pode faltar a fé, não é? Que faz fluir a presença de Deus no lar. Eu me lembrei até de uma música do nosso irmão em Cristo, Vanges, né? Do grupo Vamos Louvar, e ele diz assim na música: pode faltar o feijão, faltar o café, pode faltar o pão, mas não falta a fé, né? Então, assim, é interessante porque se tem a fé, as demais coisas serão acrescentadas, né? Acabei de falar da busca do Senhor, busca ao seu reino, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E ninguém diz que Jesus é o Senhor se não crer nisso, né? Se não for concedido também pelo Espírito Santo. Então vamos analisar nesse sentido a fé como a água, como aquele abastecimento hidráulico da casa, tá? E finalizando esse sermão, para honra e glória do Senhor, a luz. E aí a própria palavra já se denuncia, já se declara, não é? No Salmo 119, se eu não estiver enganado, na altura do versículo 104, 105. Aliás, eu não gosto muito de referenciar sem conferir, então vamos lá. Salmo 119, aqui a palavra diz, não é muito conhecido, aqui está, graças a Deus, o versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Coisa linda, Jesus, obrigado. Como é bom a palavra de Deus que se confirma, né? que fecha esse leque desse sermão, desse estudo que eu passo, como alguns aqui denominaram. Eu agradeço a Deus de poder compartilhar isso com você nesse momento especial no programa Um Milagre em Minha Vida. Então, a luz é a Bíblia, a luz é a palavra, e nós precisamos, se queremos andar divinamente iluminados, se queremos ter iluminação para que os nossos pés não vacilem, para que não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando eu digo nos desviar, eu me refiro ao propósito de Deus, tá? Então você não vai se desviar do propósito divino, sendo que Cristo irá dirigir a tua vida de uma forma ampla, de uma forma eficaz. Então a sua vida será abençoada por Deus, claro. Cristo não vai te guiar para lugares tortuosos. A Bíblia diz que o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes, não é isso? Então, Ele prepara uma mesa no deserto para nós. Então, muito pelo contrário, quando nós vamos para o deserto, Cristo, mesmo lá no deserto, prepara uma mesa. Mas Ele, entende? Ele não quer necessariamente estar te levando para o deserto, está te levando... Não necessariamente. Pode fazer isso, porque às vezes precisamos... de aprender com Deus, tá? No deserto que nós, às vezes, temos grandes lições de vida com o Senhor, de experiências com Deus, mas através dessa luz, desta iluminação que a palavra nos dá, nós temos, então, uma vida mais ampla, uma vida, aleluia, até mesmo de conhecimento, porque o povo de Deus perece, porque falta o conhecimento. Leia mais a Bíblia. Tenha a Bíblia como um padrão e você vai ver que a sua vida será abençoada. A Bíblia ela deve ter um lugar de destaque para a casa, tá? E para a família, mas não como um ornamento ou como um amuleto, entende? Mas como a própria palavra de Deus. Algumas pessoas abrem a Bíblia, deixam lá abertinha no Salmo 91, achando que ali a Bíblia espanta demônios, né? A Bíblia aberta, este livro que aqui está, ela por si só, ela não vai exorcizar, ela não vai expulsar demônios, né? Mas a palavra que deixa de ser logos para ser rema, ela tem esse poder, tá? Porque nós somos boca de Deus aqui na terra e precisamos ter a palavra de Deus. Cristo podia estar com a Bíblia aberta para repreender-lhe Satanás, mas não adiantaria, né? Se ele ficasse mostrando a Bíblia para Satanás, Satanás ia dar risada dele. Mas ele disse: olha, Satanás, está escrito, ok? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então aproveita esse conselho aí, essa espada afiada que Cristo usou contra Satanás e começa a usar também na tua casa. Você vai ver que a tua casa ela será toda iluminada e você mesmo será luz, né? Como um referencial para a tua família, em nome de Jesus, tá? Então, assim, podemos concluir, querido, que a casa que é vista por Deus desta maneira, né? Não importa se é grande, se é pequena,
é um lugar firme na rocha, é um lugar que tem a proteção da oração, da batalha espiritual. A presença do Senhor está ali. É um lugar, então, onde o rio do Espírito flui e a luz da palavra de Deus, né, está sempre iluminando. Que Deus te abençoe. Essa é a nossa palavra, tá bom? Nós vamos deixar para você mais um clipe musical aí com Davi Sasser, Confio em Ti, tá? Logo voltaremos com mais algumas opiniões e encerrando com a oração da fé. Deus te abençoe. Estamos de volta, já estaremos assim fazendo as considerações finais. Eu gostaria muito de poder estar ministrando assim, talvez aqui mais um tempo, porque falar de família é algo muito regozijante, né? Algo que nos eleva. Quando falamos à luz da palavra de Deus, é claro, né? Porque às vezes as famílias hoje, inclusive o novo modelo de família que está sendo edificado aí, infelizmente, né? Não tem sido assim muito de enlevo espiritual até falar sobre o assunto, isso é fato, tá? Mas assim, eu quero então estar assim, agradecendo a você, amado internauta, que mandou sua opinião. Aliás, um abraço especial a Ricardo, né? Chegou aqui importante, o grupo aí do pessoal Showroom, da Ering em Camisas, ali no stand em Itabuna, né? Acompanhando o programa. E estivemos aí, viu, pertinho, 30 quilômetros aí, né? Estivemos aí na cidade de Ilhéus, né? Passamos aí esse final de semana aí tão abençoado nessa cidade de Ilhéus, onde estivemos ali fazendo uma visita, né? E ao mesmo tempo abençoando essa cidade tão especial, tá? Aliás, quero mandar um abraço a todos os irmãos em Cristo ali na cidade de Ilhéus, que é uma bênção de Deus. Ficamos muito felizes de poder estar nesse lugar, ok? De poder visitar os pontos históricos da cidade e estar ali levando a bênção do Senhor, tá bom? Então, um abraço aos irmãos em Itabuna. Espero que também a nossa próxima visita possamos estar passando aí por Itabuna, né? Compartilhando com os irmãos. Aliás, um abraço a todos os irmãos em Cristo que estão cursando aí, junto com a Sociedade Psicanalítica de Orientação Contemporânea Brasileira, né? Estão cursando o curso de formação em psicanálise clínica. Aliás, Itabuna está uma bênção aí, viu? A turma aí, um abraço todo especial para o pessoal, portanto, de Itabuna. Se Deus permitir, estaremos lá também ministrando para a glória de Deus, tá bom? Que Deus possa abençoar. Quero mandar ainda um abraço também, esse grupo especial aqui. Tem o irmão Ronaldo, ali em Salvador, Bahia, acompanhando aí o nosso programa. Deus abençoe. Eu sei que mandou dizer assim, muito chá, né? Porque está frio, né? Realmente, irmãos, o tempo está meio assim, né? Mas assim, Deus sabe de todas as coisas e glorificamos a Deus pelas chuvas que Ele tem mandado no Nordeste, né? Deus abençoe e continue fazendo isso aí, né? Mandando chuva sobre esse Nordeste de meu Deus. Vamos orar por isso, tá, queridos? Porque é bênção para as colheitas, para as lavouras, em nome de Jesus. Um abraço à irmã Penélope, aí acompanhando o nosso programa, né? Aliás, sempre assiduamente, né? Deus abençoe a você, minha irmã. Continua ligadinho, porque Deus tem realmente algo para você, algo especial, tá bom? Então é muito bênção, né? Uma opinião especial aqui também que o irmão manda é que ele diz: bispo, o senhor já falou tudo, não precisa falar mais nada, mas penso que o que não pode faltar é o amor entre os irmãos. E é verdade, né? Que haja amor, que Deus derrame uma porção maior, portanto, em nome de Jesus, tá? Então, assim como o nosso tempo já não permite, nós vamos entrar agora na oração da fé, tá? Mais uma vez agradeço a você de ter participado conosco nessa enquete, tá? Talvez outro programa a gente possa estar falando um pouco mais, não só sobre família, mas trazendo outros temas tão importantes, tão edificantes para a glória de Deus. Amém? Então, liga a sua fé agora conosco e vamos compartilhar da parte de Deus através da oração da fé, crendo que a oração da fé tem poder de sarar, curar o enfermo, tá? E ainda que tenha cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Oremos, pois, ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora eu apresento, meu Pai, este lar de fé. Oh, meu Deus, esta casa, oh Deus, que veio contra esta casa um vento, uma tempestade. Oh, meu Deus, que o inimigo levantou
com fúria contra este lar. Meu Deus, tentando dilapidar esta casa. Meu Deus, eu quero agora repreender este mal. Meu Deus, nesta casa, esse espírito de homossexualidade, esse espírito, meu Deus, que se levanta também para colocar o homem na criminalidade e nas drogas, este vício maldito, agora o Senhor te repreenda, em nome de Jesus, que este mal venha cair por terra agora. Eu, assim, ordeno a bênção de Deus, em nome de Jesus, nesta vida. Oh, Deus, visita esta família agora, esta família que está desagregada, o marido, Deus, que já não ama a esposa que já não tem respeito pelo marido. Oh, meu Deus, começa a reverter agora, Senhor, toda a situação de adversidade neste lar. Pai, eu profetizo este lar restaurado, esta pessoa na tua presença, meu Senhor. Visita agora, muda a história desta família. Cria, Deus, uma nova história, dirige essa história, faz um novo roteiro, dá um novo molde, uma nova forma, para que esta família, meu Deus, se adeque à tua palavra e à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu agora, meu Deus, ordeno uma palavra de bênção, que a bênção do Senhor entre neste lar e o Senhor visite cada cômodo nesta casa, quebrando toda a maldição, todo ferrolho de bronze, todo grilhão, Senhor, para que haja sempre o céu aberto sobre este lar e que a oração feita nesta casa, meu Deus, seja atendida pelo Senhor. Porque eu creio, como diz a tua palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 59, que o Senhor não está com os ouvidos agravados e nem com as mãos encolhidas para que não possa salvar. Por isso, opera agora, Deus, este milagre maior na vida desta pessoa e faz também um milagre em minha vida, em nome de Jesus. Meu amado, que Deus, portanto, te abençoe. Estamos chegando aí ao final de mais um programa, Um Milagre em Minha Vida, tá? Peço a você também que interceda por nossa vida, nosso ministério, tá? Esse pequenino que vos fala, Bispo Kleber Marcelo, para que a graça de Deus esteja constantemente sobre a minha vida e com ousadia e intrepidez eu possa pregoar a santa e gloriosa palavra de Deus. Assim, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Só lembrando que o nosso programa vai ao ar toda terça-feira, ao vivo, a partir das 17h45, tendo, portanto, a reprise no sábado às 20h30, tá bom? E você é o nosso convidado especial para estar recebendo este maná, esta bênção, tá? Se essa palavra falou ao teu coração, no sábado às 20h30, pode convidar sua família, seus amigos, para estar também recebendo a porção desta palavra, ok? Então que Deus te abençoe, até a próxima terça, tá bom? Te espero lá, um beijo no coração.